Imagine encontrar uma fazenda no Brasil por um preço tão baixo que parece até golpe. Em alguns lugares do país, isso realmente acontece. Existem municípios onde a terra custa muito menos por causa da distância, da falta de infraestrutura ou das condições do clima. No vídeo de hoje, você vai conhecer 7 municípios do Brasil onde as fazendas são tão baratas que parecem mentira. Mas antes de começar, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aiuaba. Localizado na região dos Inhamuns, no interior do Ceará, Aiuaba é um daqueles lugares onde o valor da terra rural frequentemente surpreende até pessoas acostumadas com o mercado agrícola. Em várias áreas afastadas da sede municipal, propriedades rurais extensas podem aparecer no mercado por valores entre R$ 1.500 e R$ 4.000 por hectare, dependendo da presença de água, cercas ou pequenas estruturas existentes na fazenda. O que explica esses números não é exatamente a falta de terra produtiva, mas sim a combinação entre clima semiárido rigoroso, distância de grandes polos consumidores e baixa pressão imobiliária rural. Em regiões onde o agronegócio altamente mecanizado não se estabeleceu com força, o preço do hectare costuma refletir muito mais a logística e a disponibilidade de água do que o tamanho da propriedade. Outro fator importante é que boa parte das terras da região foi historicamente utilizada para a pecuária extensiva de caprinos, ovinos e bovinos adaptados ao semiárido, atividades que exigem áreas grandes, mas não necessariamente valorizam o hectare como acontece em regiões de soja ou cana-de-açúcar. Isso faz com que seja relativamente comum encontrar anúncios de fazendas com 100 a 300 hectares por valores entre R$ 300 mil e R$ 900 mil, dependendo da localização exata e da estrutura existente. Para quem vê esses números pela primeira vez, especialmente comparando com regiões do sul ou do centro-oeste onde o hectare pode ultrapassar facilmente R$ 50 mil, a diferença parece absurda, mas ela reflete principalmente o risco climático e a dependência de períodos de chuva irregulares. Apesar disso, Aiuaba não é uma região completamente estagnada do ponto de vista rural, porque nos últimos anos algumas propriedades começaram a investir em energia solar, manejo de caatinga e criação intensiva de caprinos, atividades que conseguem gerar renda mesmo em áreas mais secas. Esse cenário cria uma situação curiosa no mercado de terras local, onde propriedades muito grandes ainda podem ser encontradas por valores relativamente baixos, enquanto pequenas áreas com poços profundos, acesso por estrada melhor e proximidade com a sede municipal tendem a ser negociadas por preços significativamente mais altos. É justamente essa diferença entre áreas estruturadas e áreas totalmente brutas que faz com que, em muitos anúncios online, os valores pareçam irreais para quem não conhece a realidade do sertão cearense. Uiramutã. No extremo norte do Brasil, quase na fronteira com a Guiana, Uiramutã aparece frequentemente em discussões sobre regiões isoladas do país, e esse isolamento influencia diretamente o valor das terras rurais na região. O município está localizado em uma área montanhosa dentro do estado de Roraima e possui uma população pequena espalhada por grandes distâncias, com acesso rodoviário limitado e logística complicada para transporte de insumos ou produção agrícola. Em algumas áreas fora de zonas indígenas e de preservação ambiental, propriedades rurais podem aparecer com preços estimados entre R$ 800 e R$ 2.500 por hectare, valores que contrastam drasticamente com regiões agrícolas mais consolidadas da Amazônia ou do Centro-Oeste. Grande parte dessa diferença acontece porque o mercado de terras na região funciona de maneira muito diferente das áreas agrícolas tradicionais do Brasil. Enquanto estados como Mato Grosso ou Goiás possuem cadeias logísticas estruturadas para exportação de grãos, em Uiramutã a realidade envolve estradas precárias, transporte caro e uma economia rural baseada principalmente em subsistência, pequenas criações e atividades extrativistas. Isso faz com que até propriedades com centenas de hectares não despertem tanto interesse de investidores agrícolas tradicionais, o que mantém os preços relativamente baixos. Em alguns casos raros divulgados em anúncios informais ou negociações locais, áreas superiores a 500 hectares já foram mencionadas por valores próximos de R$ 400 mil a R$ 700 mil, dependendo da documentação e da proximidade com estradas acessíveis. Além disso, outro elemento que influencia fortemente o preço da terra no município é a complexa questão fundiária da região, já que grande parte do território está inserida em áreas indígenas ou zonas protegidas.
limitando a expansão de propriedades privadas e tornando o mercado imobiliário rural bastante restrito e irregular. Esse contexto cria um cenário onde a terra pode parecer extremamente barata para quem observa apenas o preço por hectare, mas onde fatores como documentação, acesso real à propriedade e possibilidade de uso produtivo precisam ser avaliados com muito cuidado. Por causa dessa combinação de isolamento geográfico, baixa infraestrutura e restrições territoriais, o Iramutã acaba se tornando um exemplo extremo de como o valor da terra no Brasil pode variar drasticamente dependendo do contexto regional. Jordão. Jordão está entre os municípios mais isolados do Brasil, localizado no interior do Acre em uma região cercada por floresta densa e acessível principalmente por transporte fluvial ou pequenos aviões, o que impacta diretamente o valor das terras rurais. Diferente de áreas agrícolas do Centro-Oeste, onde a infraestrutura logística influencia a valorização da terra, em Jordão a dificuldade de acesso reduz significativamente o interesse de grandes investidores rurais. Em algumas negociações locais e anúncios informais, propriedades extensas podem aparecer com valores estimados entre R$ 700 e R$ 2.000 por hectare, especialmente em áreas que ainda não possuem estrutura básica como cercas, pastagens abertas ou acesso regular por rio durante todo o ano. A economia rural do município historicamente se desenvolveu em torno do extrativismo florestal, pequenas roças familiares e criação de animais em pequena escala, atividades que não exigem grandes investimentos em mecanização agrícola. Como consequência, muitas propriedades são áreas grandes com baixa ocupação produtiva, o que influencia diretamente o preço de mercado. Em alguns casos relatados na região, propriedades com 200 a 600 hectares podem aparecer em negociações locais por valores que variam entre R$ 250 mil e R$ 900 mil, dependendo da proximidade com o Rio Jordão, da existência de clareiras já abertas para plantio e da possibilidade de acesso relativamente constante por embarcações. Outro elemento que contribui para esses preços é que boa parte do território ao redor de Jordão está inserido em reservas ambientais e territórios indígenas, o que limita a expansão de propriedades privadas e reduz o volume de transações formais no mercado imobiliário rural. Isso faz com que, quando uma propriedade com documentação regular aparece para venda, muitas vezes o valor por hectare pareça extremamente baixo quando comparado com outras regiões do país. No entanto, essa diferença de preço está diretamente ligada às limitações logísticas e à dificuldade de transformar essas áreas em operações agrícolas de grande escala, o que mantém a terra relativamente barata mesmo em um país onde o valor do hectare rural tem aumentado continuamente. São Félix do Xingu. São Félix do Xingu, no sudeste do Pará, é conhecido por ser um dos maiores municípios do Brasil em extensão territorial. E essa dimensão gigantesca ajuda a explicar por que ainda existem áreas rurais sendo negociadas por valores que surpreendem quem acompanha o mercado agrícola nacional. Em determinadas regiões afastadas da sede municipal, especialmente em áreas com acesso limitado por estrada, o preço da terra pode variar aproximadamente entre R$ 2.500 e R$ 7.000 por hectare, números relativamente baixos quando comparados com regiões consolidadas do agronegócio onde o hectare pode ultrapassar facilmente R$ 60 mil ou até R$ 100 mil. A economia rural do município é fortemente baseada na pecuária bovina extensiva, e o território abriga um dos maiores rebanhos do país, espalhado por fazendas que muitas vezes ultrapassam milhares de hectares. Essa característica influencia diretamente o preço das propriedades, já que áreas muito grandes costumam ser negociadas com valores menores por hectare quando comparadas a propriedades agrícolas menores e mais estruturadas. Em algumas negociações divulgadas na região, fazendas com 1.000 a 3.000 hectares já apareceram com valores totais entre R$ 4 milhões e R$ 15 milhões, dependendo principalmente da qualidade das pastagens, da presença de água permanente e da proximidade com estradas que conectam o município a centros maiores do Pará. Outro fator que influencia o valor das terras em São Félix do Xingu é a complexidade fundiária da região amazônica, onde muitas propriedades surgiram em períodos de ocupação acelerada nas décadas passadas e ainda passam por processos de regularização. Essa realidade cria um mercado onde áreas com documentação completamente regularizada, acesso consolidado e infraestrutura básica tendem a ser muito mais valorizadas, enquanto áreas mais isoladas ou com pendências legais podem aparecer com preços surpreendentemente baixos.
É justamente essa diferença entre propriedades estruturadas e áreas ainda em processo de regularização que frequentemente faz com que alguns anúncios de fazendas na região pareçam irreais para quem observa apenas o valor final divulgado. Corumbá. Corumbá está localizada na fronteira oeste do Mato Grosso do Sul, em plena região do Pantanal, uma das maiores planícies alagáveis do planeta, e esse fator ambiental influencia diretamente o valor das terras rurais do município. Diferente de áreas agrícolas onde o valor da terra está ligado à produtividade de grãos ou à mecanização intensiva, no Pantanal grande parte das fazendas depende do regime natural de cheias e secas, o que limita determinados tipos de cultivo e mantém o mercado rural focado principalmente na pecuária extensiva. Em muitas áreas do município, especialmente nas regiões mais alagáveis, o preço da terra pode variar entre R$ 3.000 e R$ 8.000 por hectare, valores que parecem baixos quando comparados com regiões agrícolas consolidadas, mas que refletem diretamente as limitações impostas pelo ambiente pantaneiro. Historicamente, as fazendas da região foram estruturadas para a criação de gado adaptado às condições do Pantanal, onde os animais passam parte do ano em áreas secas e outra parte convivendo com o avanço das águas durante o período de cheia. Esse modelo produtivo exige propriedades muito grandes, já que nem toda a área pode ser utilizada ao mesmo tempo ao longo do ano, o que faz com que seja relativamente comum encontrar fazendas com 2.000 a 10.000 hectares sendo negociadas por valores que variam aproximadamente entre R$ 10 milhões e R$ 50 milhões, dependendo da infraestrutura existente, da altitude das áreas mais secas e da proximidade com vias de acesso permanentes. Para quem observa apenas o valor por hectare, esses números podem parecer surpreendentemente baixos em comparação com regiões agrícolas intensivas. Outro ponto importante é que muitas propriedades no Pantanal mantêm grandes extensões de vegetação nativa preservada, o que limita a conversão de áreas em pastagens mais produtivas e influencia diretamente o valor comercial da terra. Além disso, o transporte de gado e insumos ainda depende de rotas específicas que podem ficar inacessíveis em períodos de cheia, criando uma dinâmica econômica muito diferente da observada em outras regiões rurais do país. Essa combinação entre restrições ambientais, baixa mecanização agrícola e propriedades extremamente extensas ajuda a explicar por que algumas fazendas em Corumbá podem aparecer no mercado com preços por hectare que, à primeira vista, parecem incompatíveis com o tamanho das áreas anunciadas. Formosa do Rio Preto. Formosa do Rio Preto está localizada no extremo oeste da Bahia, uma região que se tornou uma das principais fronteiras agrícolas do Brasil nas últimas décadas, especialmente com o avanço do cultivo de soja, milho e algodão. Apesar desse crescimento acelerado, ainda existem áreas rurais dentro do município que apresentam valores relativamente baixos quando comparados com propriedades já consolidadas para a agricultura mecanizada. Em áreas mais afastadas dos polos produtivos e com infraestrutura limitada, o preço da terra pode variar aproximadamente entre R$ 4.000 e R$ 12.000 por hectare, especialmente quando se trata de áreas ainda não totalmente preparadas para o plantio em larga escala. A diferença de valor dentro do próprio município pode ser bastante significativa porque algumas fazendas já possuem solo corrigido, pivos de irrigação e acesso direto a estradas agrícolas, enquanto outras propriedades ainda estão em estágio inicial de desenvolvimento. Isso faz com que fazendas com milhares de hectares em áreas mais distantes ainda apareçam com valores relativamente baixos por hectare, principalmente quando exigem investimentos pesados em infraestrutura, abertura de áreas e correção do solo. Em negociações regionais divulgadas por corretores rurais, propriedades com 1.000 a 5.000 hectares podem aparecer com valores totais que variam entre R$ 8 milhões e R$ 40 milhões, dependendo do nível de preparo da área e da distância em relação aos principais corredores logísticos do agronegócio. Outro elemento que influencia diretamente o preço da terra em Formosa do Rio Preto é o fato de que o município possui uma extensão territorial enorme e baixa densidade populacional, o que faz com que ainda existam áreas relativamente pouco exploradas do ponto de vista agrícola. Enquanto propriedades próximas a regiões já consolidadas para cultivo intensivo alcançam valores cada vez mais altos, áreas mais isoladas continuam sendo negociadas por preços bem menores, criando situações em que anúncios de grandes fazendas podem parecer extremamente baratos quando comparados com outras regiões produtoras do país. Santa Filomena.
Santa Filomena está localizada no sertão do Araripe, no interior de Pernambuco, uma região marcada por clima semiárido e grandes áreas utilizadas para pecuária extensiva e pequenas lavouras adaptadas à escassez de água. Diferente de polos agrícolas altamente irrigados do Nordeste, grande parte das propriedades rurais do município depende diretamente do regime irregular de chuvas, o que influencia diretamente o valor das terras. Em algumas áreas mais afastadas da sede municipal, propriedades rurais podem aparecer no mercado com valores que variam aproximadamente entre R$ 1.500 e R$ 4.500 por hectare, principalmente quando se tratam de áreas utilizadas para a criação extensiva de animais. A economia da região também está ligada à exploração mineral, especialmente à indústria do gesso do Araripe, que movimenta cidades próximas e influencia indiretamente a dinâmica econômica rural. Mesmo assim, a maior parte do território continua sendo utilizada para atividades tradicionais como criação de caprinos, ovinos e bovinos adaptados ao clima seco, o que exige propriedades relativamente grandes para garantir a viabilidade econômica das criações. Em negociações rurais locais, fazendas com 100 a 500 hectares podem aparecer por valores totais entre R$ 200 mil e R$ 1,5 milhão, dependendo principalmente da disponibilidade de água subterrânea, da presença de cercas e do acesso por estradas transitáveis durante todo o ano. Outro aspecto que contribui para esses valores é a própria dinâmica demográfica da região, já que muitos proprietários acabam vendendo ou arrendando terras quando as famílias se mudam para centros urbanos maiores em busca de trabalho. Esse movimento mantém um fluxo constante de propriedades sendo colocadas à venda, muitas vezes com valores relativamente baixos quando comparados com regiões agrícolas mais valorizadas do país. Para quem observa o mercado rural apenas pelos preços das terras em estados altamente produtivos, encontrar anúncios de fazendas com centenas de hectares por valores relativamente modestos em Santa Filomena pode realmente causar estranhamento, mesmo que esses números estejam diretamente ligados às condições ambientais e econômicas do sertão nordestino. Esses são alguns dos lugares do Brasil onde o preço das fazendas pode surpreender muita gente. Em regiões isoladas, com um clima difícil ou infraestrutura limitada, a terra acaba valendo muito menos do que em áreas agrícolas mais desenvolvidas, o que faz com que alguns anúncios pareçam até irreais para quem vê pela primeira vez. Mas como você viu ao longo do vídeo, por trás desses preços existem fatores importantes que precisam ser considerados antes de qualquer decisão. Se você gostou desse tipo de conteúdo sobre lugares curiosos e pouco conhecidos do Brasil, se inscreva no canal e ative o sininho, porque nos próximos vídeos vamos explorar outros lugares surpreendentes que quase ninguém comenta.